Vamos iniciar a parte 2 do conteúdo Consolidação das Leis Trabalhistas. Lembrando que essas aulas foram baseadas na atualização da CLT do ano de 2020. Duração do trabalho. Segundo a CLT, a duração normal do trabalho para os empregados em qualquer atividade privada não poderá exceder 8 horas diárias, desde que não seja fixado nenhum outro limite. Em algumas situações, há regulamentos específicos, há legislações específicas para algumas categorias profissionais. E essa quantidade de horas ela vai ser alterada. Quando não houver nenhum outro limite fixado, o máximo de horas permitidas será de 8 horas. Ainda segundo a CLT, não serão descontados nem computadas horas ou variações de horário no registro de ponto que não excederem 5 minutos. Então, aqueles 5 minutos que o trabalhador chega adiantado ou aqueles 5 minutos que ele chega atrasado não serão considerados nem atrasos nem horas extras, né? Contando que seja observado o limite máximo de 10 minutos diários. Se for esse tempo de 5 minutos for feito uma contagem de até 10 minutos por dia, não vai ser computada nem desconto, nem jornada extraordinária. Segundo a CLT, o tempo despendido pelo empregado, desde a sua residência até a efetiva ocupação do posto de trabalho e também o retorno do trabalho para casa, não será computada como jornada de trabalho. Isso não é considerado como tempo à disposição do empregador. Isso, inclusive, se esse trajeto é realizado em transporte fornecido pelo empregador. Então, esse é o caso das rotas, por exemplo. Então, mesmo que a empresa lhe busque mais cedo, lhe deixe mais tarde, em uma rota que ela contrata, isso não vai ser considerado como tempo à disposição do empregador. Isso não vai ser, então, considerado como jornada de trabalho. A jornada de trabalho vai iniciar a partir do momento que o trabalhador bate o seu ponto e inicia suas atividades laborais. Segundo a CLT, considera-se trabalho em regime de tempo parcial aquele cuja duração não exceda a 30 horas semanais, sem a possibilidade de horas suplementares, ou ainda aquele cuja duração não exceda 20 horas semanais, com a possibilidade de acréscimo de até 6 horas suplementares semanais. Um trabalhador em regime integral é aquele que trabalha às 8 horas por dia. Então, em 5 dias, vai trabalhar 40 horas por semana. Aqueles trabalhadores que trabalham um tempo inferior às 40 horas, se atenderem a essas condições, vão ser considerados trabalhadores em regime parcial, né? Então, se o trabalhador trabalha 30 horas semanais sem a possibilidade de horas extras, é horário parcial, é regime parcial. Se o trabalhador trabalha 26 horas semanais, com a possibilidade de ter um acréscimo de até 6 horas extras por semana, também vai ser considerada em regime parcial. A situação de 40 horas por semana já seria considerada um regime de trabalho integral. O salário a ser pago aos empregados sob o regime de tempo parcial, ele será proporcional à sua jornada, em relação aos empregados que cumprem nas mesmas funções tempo integral. Ou seja, se eu trabalho 40 horas e ganho R$2.000, se eu trabalhar 20 horas, iria ganhar R$2.000. Né? Isso vai ser proporcional. As horas suplementares à duração do trabalho semanal normal serão pagas com acréscimo de 50% sobre o salário hora normal. Então, aí se diz respeito às horas extras. Né? Então, para o trabalho em regime parcial, há a possibilidade de se fazer horas extras e as horas extras vão ser pagas com um acréscimo de no mínimo 50% sobre o salário hora normal, sobre o salário que é pago nas horas que não são consideradas horas extras. A duração diária do trabalho
poderá ser acrescida de horas extras em número não excedente de 2, por acordo individual, convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho. Então, as horas extras elas podem ser autorizadas a partir tanto de acordo individual, como convenção coletiva ou como acordo coletivo de trabalho. E a hora a ser paga na hora extra deverá ser, no mínimo, 50% superior ao valor da hora normal. É uma hora que o trabalhador vai ficar a mais na empresa, ele tem que receber também a mais, no mínimo 50% em relação ao valor da hora normal. Nos casos de excesso de horário por motivo de força maior, a remuneração da hora excedente não será inferior à hora normal. E nos demais casos de excesso previstos nesse artigo, a remuneração deverá ser, no mínimo, 25% superior ao da hora normal e o trabalho não poderá exceder 12 horas, desde que não seja fixado nenhum outro limite por alguma outra legislação. Poderá ser dispensado o acréscimo de salário se, por conta de acordo ou convenção coletiva de trabalho, o excesso de horas em um dia for compensado pela correspondente diminuição em outro dia. Isso aí vai caracterizar o banco de horas. Então, o que é o banco de horas? É um acúmulo de horas que você vai registrando e chega um momento que a empresa vai liberar você para folgar a quantidade de horas que você trabalhou a mais. Esse banco de horas não pode exceder, no período máximo de um ano, a soma das jornadas semanais de trabalho previstas. Nem pode ser ultrapassado o limite máximo de 10 horas diárias. Se houver a rescisão do contrato de trabalho, sem que tenha havido a devida compensação dessas horas extraordinárias, o trabalhador vai ter direito ao pagamento das horas extras não compensadas, calculadas sobre o valor da remuneração na data da rescisão. O que é isso? Em algumas situações, empresas que têm banco de horas, há uma demora para o trabalhador folgar as horas correspondentes que ele fez a mais. Então, passou um ano e meio, o trabalhador vai tirar férias, não consegue tirar essas horas de folga. Em uma eventualidade, ele acaba sendo demitido, ele acaba tendo o contrato reincidido. Se isso acontecer e o trabalhador ainda tiver um saldo de horas, a empresa não vai poder, vai ter que pagar a esse trabalhador os valores, a remuneração dessas horas extras que foram feitas. E a remuneração que vai ser utilizada, que vai servir de base de cálculo, é aquela no momento da rescisão. Então a empresa ela tem que controlar essas horas, tem que controlar esse banco de horas para não chegar a um ponto questionável sobre isso. O banco de horas poderá ser pactuado por acordo individual escrito, poderá ser feito através de um acordo individual entre empresa e empregado, desde que a compensação ocorra no período máximo de 6 meses. Então, nesse caso, a empresa pode até ter uma conversa individual com o empregador, com aquele trabalhador. Só que, obrigatoriamente, essa compensação tem que ser efetivada em até 6 meses. Não vai poder haver prorrogação desse prazo. E, segundo a CLT, é lícito o regime de compensação de jornada estabelecido por acordo individual, tácito ou escrito, para compensação no mesmo mês. É uma outra possibilidade. A empresa ela faz um cronograma, você trabalha hoje 1 hora extra ou 2 horas extras e na próxima semana você folga. No próximo final de semana você emenda essa quantidade de horas. Se isso for feito para compensação no mesmo mês, isso vai ser lícito, vai ser legal. Segundo a CLT, não são abrangidos pelo regime previsto nesse capítulo que fala aí dessa questão da ação do trabalho, ou de horas extras. Alguns empregados eles não seguiriam essa legislação. Então, primeira situação, os empregados que exercem atividade externa
incompatível com a fixação de horário de trabalho. Então, existem alguns trabalhadores que eles trabalham no ambiente externo, trabalham fora da empresa e não têm horário fixo. Então, se essa condição estiver anotada na carteira de trabalho e também no registro de empregados, esse funcionário ele não vai poder exigir o cumprimento desses itens relacionados a horas extras, por exemplo. Segunda situação, os gerentes, aqueles que exercem cargo de gestão, diretores, chefes de departamento, gerentes gerais, entre outros, também não são abrangidos por essa legislação, né, por esse item da legislação. Isso porque normalmente esses trabalhadores eles já ganham um valor a mais para poder desenvolver suas atividades. Então, em algumas empresas, os gestores nem bater ponto batem. Então, não há como um gestor que já ganha mais exigir da empresa pagamento de hora extra. Né? Se isso não estiver sido acordado no início do contrato, a empresa pode recorrer a esse ponto da CLT para negar esse pagamento. E também empregados em regime de teletrabalho. Né? Então, aqueles empregados que estão trabalhando em formato de teletrabalho, estão trabalhando à distância, também não são abrangidos por. Na CLT, disse que o salário hora normal, no caso de empregado mensalista, é obtido dividindo-se o salário mensal correspondente à duração do trabalho, né, por 30 vezes o de horas dessa duração. Então, eu vou pegar o meu salário mensal correspondente àquele meu trabalho, aquela duração do trabalho, vou fazer essa divisão por 30 vezes o de horas dessa duração. Sendo o número de dias inferior a 30, deve ser adotado para cálculo, em lugar desse número, o de dias de trabalho por mês. Tá? Então, normalmente, aí os dias vão ser considerados 30 dias, né? A quantidade de dias ao longo do mês pode ser considerada 30 dias. Se isso for inferior, você considera a quantidade de dias de trabalho por mês, para facilitar o cálculo e se chegar ao número do salário. No caso de empregado diarista, o salário hora normal será obtido dividindo-se o salário diário correspondente à duração do trabalho pelo número de horas de efetivo trabalho. Então, existem alguns trabalhadores que são chamados de mensalistas. Eles recebem por mês. Eu preciso identificar qual vai ser o salário hora desse funcionário. Existem outros empregados que são diaristas. Trabalham baseado por dia. Trabalham com valores correspondentes a um dia de trabalho. E também é necessário que se que se indique qual é o valor do salário hora desse funcionário. Períodos de descanso. Segundo a CLT, entre duas jornadas de trabalho, deverá haver um período mínimo de 11 horas consecutivas para descanso. Né? Então, terminei o trabalho às 5 da tarde, às 17 horas. Só poderia voltar para a empresa após 11 horas consecutivas descansando. Após 11 horas consecutivas sem retornar ao trabalho. Ainda segundo a CLT, será assegurado a todo empregado um descanso semanal de 24 horas consecutivas, que deve coincidir com o domingo. Então, normalmente a folga de um trabalhador vai acontecer no domingo. E em algumas situações essa folga vai acontecer em outros dias. Naqueles serviços que exigirem trabalho aos domingos, com exceção quanto aos elencos teatrais, será estabelecida uma escala de revezamento. Né? Então, aquelas empresas que têm continuidade de serviço, que trabalham de segunda a segunda, vão trabalhar no domingo. Vai ser necessário que tenha um revezamento entre os trabalhadores que vão fazer esse trabalho no domingo. Né? E o trabalho em domingo, seja total ou parcial, será sempre subordinado à permissão prévia da autoridade competente em matéria de trabalho. Então, antes de ser autorizado,
né, antes de o trabalhador ser convocado, a empresa precisa solicitar essa aprovação junto à autoridade competente para garantir que os direitos do trabalhador sejam preservados. Segundo a CLT, em qualquer trabalho contínuo, cuja duração exceda 6 horas, é obrigatória a concessão de um intervalo para repouso ou alimentação, que deverá ser de no mínimo 1 hora, né? E não pode exceder 2 horas diárias. Tá? Isso daí já foi inclusive alterado pela CLT, né? Já tem a possibilidade disso ser reduzido. No entanto, essa legislação ainda cita a obrigatoriedade desse intervalo de 1 hora para repouso ou alimentação. Se o trabalho não exceder 6 horas, né, será obrigatório um intervalo de 15 minutos, quando a duração ultrapassar 4 horas. Então, trabalhou acima das 6 horas, vai ser 1 hora. Ultrapassou 4 horas, vai ser 15 minutos. E os intervalos de descanso, eles não são computados na duração do trabalho. Então, mesmo que você fique dentro da empresa, mesmo que você continue na independência da empresa, isso não vai ser considerado como jornada de trabalho. Segundo a CLT, o limite mínimo de 1 hora para repouso ou refeição poderá ser reduzido, né? Isso, inclusive, já foi feito, né? Então, hoje já é possível você fazer uma negociação para que você tenha um período inferior de almoço, né? De alimentação, de repouso. E, consequentemente, você poderá sair mais cedo. Se você tem um tempo de alimentação reduzido, você pode sair mais cedo e voltar para casa mais cedo também. Trabalho noturno. Salvo nos casos de revezamento semanal ou quinzenal, o trabalho noturno terá remuneração superior à do diurno, né? Essa remuneração tem que ser de, no mínimo, 20% em relação à hora diurna. Então, aqueles trabalhadores que trabalham em horário noturno são contemplados com o pagamento de um adicional, que tem que ser de, no mínimo, 20% em relação à hora do dia. Ainda segundo a CLT, a hora do trabalho noturno será computada como sendo 1 hora de 52 minutos e 30 segundos. Significa o quê? Que a hora normal, que tem 60 minutos, ela é paga pro dia baseada em 60 minutos. No caso da noite, a cada 1 hora de trabalho, o trabalhador tem de saldo aí 6 minutos e 30 segundos. Então, os 52 minutos e 30 segundos vão ser considerados como 1 hora de trabalho. O restante vai se acumulando, né? E o trabalhador vai receber também por esse percentual. O trabalho noturno, segundo a CLT, é aquele que é executado entre as 22 horas de um dia e as 5 horas do dia seguinte. Existem já algumas situações que levaram a estender esse prazo para até 6 horas. Mas ainda, segundo esse documento, essa hora de trabalho noturno seria de 22 horas de um dia às 5 horas do dia seguinte, inclusive nos horários mistos, que são entendidos aqueles horários que abrangem períodos diurnos e noturnos. Então, por exemplo, um trabalhador que ele trabalha de 14h30 às 22h30, esses 30 minutos após as 22 horas vão ser pagos como adicional noturno. Então, vai ser acumulado isso ao longo dos dias, e aí vai ser feito um cálculo para o pagamento desses 30 minutos ao longo do mês. Então, nesse caso, o trabalhador não trabalha diretamente no horário noturno, mas parte do horário dele abrange esse. O horário de trabalho será anotado em registro dos empregados. Então, é importante que a empresa coordene, organize os horários de seus empregados e que isso fique exposto a eles, né? E para estabelecimentos com mais de 20 trabalhadores, será obrigatória
a anotação da hora de entrada e de saída em registro manual, mecânico ou eletrônico, sendo permitida a pré-assinalação do período de repouso. Então essa situação aí ela remete à obrigatoriedade do registro de ponto, né? Então o registro de ponto ele é obrigatório para empresas que têm mais de 20 trabalhadores, sendo necessário que seja feito o registro tanto da entrada como da saída. As dependências do empregador para a realização de atividades específicas que exijam a presença do empregado não descaracteriza o regime do teletrabalho. Tá? Então, eventuais necessidades de comparecimento do funcionário dentro da empresa para um funcionário que trabalha no regime de teletrabalho não vai descaracterizar esse regime. Tá? Então, é algo eventual, né? O regime de teletrabalho ele vai ser baseado, ele vai ser configurado a partir de um trabalhador que ele trabalha fora da dependência de momento. A prestação de serviços na modalidade de teletrabalho deverá constar expressamente no contrato individual de trabalho, que deverá especificar as atividades que serão realizadas pelo empregado. E o empregado deverá assinar termo de responsabilidade comprometendo-se a seguir as instruções fornecidas pelo empregador. O empregado, então, quando ele assume esse termo de responsabilidade, ele se compromete fielmente a cumprir as instruções que foram dadas pelo empregador, né? Isso, inclusive, pode ser ponto de punição para o funcionário. Se ele recebeu as orientações de como o trabalho deve ser realizado e, de repente, não seguiu essas orientações, isso vai ser questionado com certeza pelo empregado. O que é então considerado segundo a CLT, teletrabalho? A CLT considera o teletrabalho uma prestação de serviços preponderantemente fora das dependências do empregador, com a utilização de tecnologias de informação e de comunicação que, por sua natureza, não se constituem como trabalho externo. Então, o teletrabalho hoje, por exemplo, são as aulas que são ministradas de forma remota, são as formas de gestão de empresas realizadas de forma remota. Então, são atividades realizadas com auxílio de tecnologias que não vão constituir como um trabalho externo. Então, é um trabalho que é realizado à distância, é um trabalho essencialmente presencial, né, que foi modificado para que fossem realizados. Ficamos por aqui. Na próxima aula vamos ver a parte 3, né? Agradeço a participação aí. Até a próxima.